danificar a terra. E a ordem foi para que eles não danificassem nada, nem a terra, nem o mar, né? E nem as árvores, até. Então havia um tempo que eles estariam observando. Eles não iam poder começar a danificar a terra, os homens, as árvores, o mar e tudo, até que esses 144 mil fossem selados. Então nós entendemos que esses homens foram escolhidos por Deus antes de começar a tribulação. Está aqui nesse parêntese, e porque o Apocalipse também não vai numa sequência assim cronológica, às vezes vai lá, volta, né? De 6 a 12 vai mais ou menos. Nós temos aí os dois parênteses e depois volta as cenas, né? Dentro da tribulação. Então nós não temos como dizer que é uma sequência assim cronológica que dá tudo certinho, né? Que nós podemos entender. Então a gente tem que ter isso em mente. E quando você lê um trecho, talvez lá mais na frente, você tem que achar onde ele vai se encaixar dentro do plano de Deus na tribulação. Mas para nós é interessante hoje nós pensarmos um pouquinho aqui, porque esses 144 mil são de fato motivo de comentário, de muita coisa escrita pelos escritores, né? E há muita controvérsia. E como sempre falamos, né, é muito perigoso quando a gente entra para a internet para fazer pesquisa na internet. Para você fazer pesquisa na internet, você tem que ter um bom entendimento, tem que estar firmado na palavra de Deus, né? Porque na internet, na verdade, grande parte dos ensinos que são colocados ali são colocados por seitas, não são por nossos irmãos, não são por pessoas de um maior peso doutrinário, maior peso de conhecimento bíblico, né? Às vezes são seitas que têm mais dinheiro, colocam mais sites e colocam mais informações daquilo que eles pensam, daquilo que eles ensinam. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nesses 144 mil, os testemunhas de Jeová, eles vêm às portas das casas das pessoas e eles afirmam que os 144 mil são a igreja. E só esses 144 mil é que vão ser salvos. Nós vamos pensar um pouco nisso, porque para nós é importante, não é? E para eles, só a igreja é composta só desses 144 mil. E há entre eles também o que nós chamamos de uma aberração, né? Porque como saber quem pertence aos 144 mil? Então, para eles, os 144 mil vai para o céu, porque é a igreja, né? E os outros vão ficar aqui na terra. Então, a esperança deles não é ir para o céu, a esperança deles é ficar aqui na terra. E, às vezes, dado a essa esperança, eles usam figuras, mostrando o paraíso, mostrando coisas bonitas, né? E aquilo que eles mostram realmente, né, em relação ao paraíso, em relação à restauração, tudo isso é correto, né? Só que colocado de uma forma diferente, não da forma que a Bíblia ensina. Então a gente entende isso, mas eles não entendem. O Senhor mostra que a nossa esperança hoje não é para ficarmos na terra, mas para irmos à glória, para habitarmos a Jerusalém celestial, que é de fato o nosso futuro, a nossa morada, a morada dos santos, né? Então nós não podemos concordar com eles quanto a isso. E veja bem, eu não sei como eles vão fazer a seleção, quem é 144, quem não é, né? Mas eles fazem o que eles chamam de a ceia, né? E nessa ceia tem pessoas que são da igreja, né? E essas pessoas da igreja participam do pão, participam do cálice, os outros não.
passam direto por eles, né? Agora, qual o critério deles para saber se a pessoa é ou não no 144? Eu não sei. É muito difícil isso aí, né? É uma coisa que não tem fundo bíblico. Nós não podemos crer nisso de forma alguma, né? Primeiro porque traz uma confusão. E depois, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, nós descobrimos que esses 144 mil não são gentios, né? Eles são judeus. E quando nós pensamos que eles são judeus, porque nós lemos aqui que são 12 mil de cada tribo de Israel, né? Quantas tribos Israel tinha? Quantas tribos? 12, né? Então 12 vezes 12 dá quanto? 144, né? Tem gente que não aprende tabuada, isso não é difícil fazer, né? Mas então nós temos aí 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? São 12 tribos, e aí nós temos 144 mil. Então esses 144 mil, eles são da nação de Israel, eles são do povo judeu, não são das nações gentílicas. Então nós não podemos fazer parte dos 144 mil porque nós não somos judeus, né? Então isso a gente tem que entender. E quando nós chegamos no capítulo 14, nós temos novamente esse número repetido. E aqui vamos ler 14 de 1 a 5. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Quando nós lemos que eles foram comprados da terra, já está indicando o fato que eles pertencem à nação de Israel. Quando nós pensamos nas nações, de um modo geral, as nações gentílicas, se você olha no capítulo 13, vai ver isso, né? Então, as nações gentílicas são representadas pelo mar. E a nação de Israel é representada no Apocalipse pela terra. Então, quando fala subiu do mar, subiu da terra, então nós entendemos que subiu das nações, né? E outro subiu da nação de Israel. Então, esses 144 mil, eles foram comprados pelo Senhor da terra. Quer dizer, eles são judeus, eles são da nação de Israel. E aqui no capítulo 14, então, nós temos mais detalhes sobre essas pessoas, né? E nós lemos então que essas pessoas são pessoas especiais para Deus, para um trabalho especial, né? Nós lemos aqui que eles não se macularam com mulheres, né? Porque são castos, né? Também eles são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Então são pessoas, na verdade, solteiras, pessoas que não se casaram, né? E são pessoas que podem percorrer o mundo onde quer que for, né, sem maior dificuldade. Uma pessoa casada, ele não pode deixar a família e sair aí, não é? Ele tem que a sua obrigação com a família. Então ele tem que cuidar da sua família, ele pode sair, mas tem que voltar rápido, porque o marido não pode, segundo a Bíblia, ficar muito tempo longe da sua esposa, nem a sua esposa longe do seu esposo, né? Então a Bíblia ensina que não pode ser dessa forma. Então nós sabemos. Então quando o Senhor pensa na evangelização, durante esse período que nós conhecemos como tribulação, o Senhor escolhe pessoas, né, que são solteiras, pessoas que são santas, né,
pessoas que são também livres para percorrer o mundo, levando rapidamente a palavra de Deus. Então esses homens são homens assim, escolhidos por Deus, comprados pelo sangue de Cristo, né, para fazer esse trabalho tão especial, tão maravilhoso, de pregar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra durante a tribulação. É um privilégio especial deles, né? Um privilégio de poder seguir o Cordeiro onde quer que vá, não é? Agora, nós temos uma palavra que eu gostaria de fazer um comentário também sobre ela, né? Nós lemos aqui, no verso 3, o Senhor dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Na verdade, esses 144 mil foram selados, né? Talvez a expressão na fronte indica que eles têm o entendimento de Deus. Mas quando nós pensamos que eles foram comprados, foram selados, né? Isso faz uma ligação conosco, porque nós também fomos comprados e nós também fomos selados, né? Às vezes a pessoa pensa, mas como será esse selo? Será que é uma marca aí na fronte, né? Será que é uma marca aí que eles recebem da parte de Deus, né? E quando nós olhamos para o nosso caso, veja, por exemplo, Efésios, né, capítulo 1, onde fala que nós fomos selados, né? No versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o selo de Deus, no nosso caso, é o Espírito Santo, que Deus havia prometido que enviaria a esse mundo para estar aqui e para habitar em nós, não é? Então, nós somos selados com o Espírito Santo, e esse selo é um selo que indica propriedade. Quer dizer, eu pertenço a Deus, né? Você pertence a Deus, e a gente deve lembrar isso, né? Toda pessoa que é salva, ele pertence a Deus, ele é comprado e ele é selado como o Espírito Santo, e esse selo indica propriedade. É como um fazendeiro que marca, né, o seu gado, e onde for o seu gado, ele vai poder encontrá-lo e dizer: esse boi é meu, né, porque tem o selo. Então, assim, o selo em nós é o Espírito Santo. E também nos 144 mil não é diferente. Eles foram comprados, eles serão comprados, né? E serão selados, porque ainda está futuro, isso não aconteceu ainda, né? Vai acontecer. Então, eles serão comprados e eles serão selados. E sem dúvida, eles serão selados da mesma forma que nós. O Espírito Santo estará dentro deles para a realização da obra de Deus, de evangelização durante todo aquele período. Então isso é fantástico, né? Nós entendermos que o selo é sem dúvida o Espírito Santo, indica que eles pertencem a Deus, assim como nós também pertencemos a Deus. Agora, quando uma pessoa não é salva, ele não tem o selo, ele não pertence a Deus, né? Uma pessoa que nunca abriu seu coração para Cristo, nunca creu no Senhor, essa pessoa não é salva. Uma pessoa que diz: eu sou crente, mas ao mesmo tempo prostitui, ao mesmo tempo bebe, ao mesmo tempo fuma, ao mesmo tempo joga, né? Então essa pessoa, ela está vivendo o mundo, né? Ela não vive para Deus, não vive com Deus, e isso indica que falta o quê? Falta a salvação, falta o selo de Deus. A pessoa não pertence ainda a Deus. Ah, mas eu sou crente,
mas não pertence a Deus, né? Então precisa entender isso. Tem que de fato se converter ao Senhor, tem que de fato abrir o seu coração para Deus e tem que ser selado com o Espírito Santo. Aí sim a vida vai ser transformada, porque o Espírito